Glória a Deus, aleluia, sou o missionário Servo Roberto. Tema da minha pregação, hoje nós vemos essas heresias, nós vemos essas pregações, essas igrejas fundadas por homens, por placas de homens que seguem o evangelho de acordo com sua conveniência, com sua própria doutrina, com seus próprios conceitos farisaico, judaico, tendo uso pessoal da Sagrada Escritura. Só basta a fé, só basta a sola Escritura. Qualquer pessoa pode ter interpretação, uso pessoal da pessoa, da Bíblia. Por isso que as igrejas, tem várias igrejas fundadas por homens, que a gente vemos totalmente ao contrário da doutrina em João 7,14 em diante ali. O Senhor fala, aquele que quer me seguir, aquele que tem que extinguir a minha doutrina. Em Atos dos Apóstolos 2,42, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. É só que interessante. Não basta só a fé, meu irmão. Não basta só a Escritura. Por isso que Deus deixou, que Deus confiou aos apóstolos. Como Deus me enviou, eu também vos envio. E soprou o Espírito Santo em João 20, 21, 22. Como os pregarão se não forem enviados em Romanos 10, 15? O único que foram enviados, o único que foram confiados foi os apóstolos. Lá, os 10 mandamentos de Gênesis 3, que a teofania do anjo representando Deus, que deu esse do 3, 2 e esse do 20 ali, os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos foi resumido em 2. Em Mateus 22 ali vai falar, em 37 em diante ali, eis que deixa um novo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a sua alma e amar o próximo como a ti mesmo. E em Mateus 19, 19, ele fala para aquele jovem rico, não segue mais a tradição lá em Êxodo 20, de acordo não, que ele é o único mediador. O único mediador lá no Velho Testamento era os anjos, em Gálatas 3, 19 e 20. O único mediador, em João 10, 30, eu e o Pai somos um. O único mediador é Cristo. Quero pregar sobre isso, para você seguir corretamente a tradição que foi confiado aos apóstolos, que foi edificada a igreja, que os apóstolos edificaram, quem fundou a igreja foi o próprio Cristo, sob ti poder edificar a minha igreja, não as minhas igrejas. Para a gente não seguir placas, não seguir esse conceito que a gente vemos, esses hereges, essas heresias, essas campanhas, esse propósito não. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente o apóstolo Pedro vai nos ensinar, o papa da igreja, o líder dos apóstolos, que foi confiado a chave a ele. Olha só. Segundo Pedro 2, olha que interessante, 20. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura é interpretação pessoal. Acabou. A Bíblia proíbe interpretação pessoal. Foi confiada aos apóstolos. Atos dos Apóstolos 1, 2, que ele escolhera. Foi confiado à igreja, coluna sustentar da verdade. 1 Timóteo 3,15. Foi confiado aos apóstolos. A tradição, o magistério, a sucessão. 2 Tessalonicenses 3,15, 2,15. Olha só. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa. Qual foi o ensinamento? Mateus, Marcos, Lucas e João, ali a igreja, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, e aí vai. De acordo que foram ensinados, que foram confiados aos apóstolos. Sem uso, sem interpretação pessoal. Como Martinho Lutero fez, quanto tanto outros fez, João Calvino e esses que seguiram eles. Que tiraram 7 livros do Velho Testamento, que tiraram o livro de Tiago, que Martinho Lutero só basta crer, só basta ter fé. Mas fé sem obra, em segundo Tiago 2, é morta. 14 em diante ali. Não basta só que até os demônios crerem, Tiago 2,19.
Você está entendendo, meu? Por quê? Se eu tiver uso pessoal da Bíblia, eu vou pegar o que eu quero. Vou fazer o que eu quero. Vou seguir o que eu quero. Se rebelando contra a igreja. Se rebelando. Em Lucas 10, 16 ali. Quem me ouve, ouve aquele que me enviou. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou os apóstolos. Ali a igreja foi edificada sobre os apóstolos, fundada por Cristo. Então, quem ouve a igreja, ouve Cristo. Quem ouve Cristo, ouve Deus. Quem ouve os apóstolos, ouve Cristo. Quem ouve Cristo, ouve Deus. 2 Tessalonicenses 3, 6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitais as conveniências de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário, a tradição que de nós tendes recebido, de nós. Nós foi confiado. Em Romanos 10, 15, como os pregarão se não forem enviados? Em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio vocês. E soprou o Espírito Santo sobre a vida deles. Olha só. Em 21, João 21, 24, 25, se fosse escrito em todos os livros, o mundo todo não poderia conter, se tantos livros que iam ser escritos. Muitos milagres e prodígios que Cristo fez, mas não está escrito na Sagrada Escritura. Por quê? A tradição vai nos mostrar. Em João 21, 30 e 32, ali também vai falar. O que está escrito aqui já é o suficiente, já é o necessário para você crer em Jesus Cristo, para você crer na igreja, que Ele enviou os apóstolos. Esses hereges, esses pastores que fundam igreja, eles não foram enviados. E tanto que eles graduam, eu sou apóstolo, com porção de homens. O único que Cristo enviou, o único que Cristo confiou, foi os dois ali, Atos dos Apóstolos 2, e ali em Atos 8, ali, quando o Paulo tem aquela revelação, Deus escolhe ele. E para ele ser conhecido, ele tem que ir lá, até Pedro, até Jerusalém, para ser reconhecido pelos apóstolos, para exercer sua função, para ter autoridade. Olha que interessante. Se não me engano, em Gálatas 2 fala sobre isso. Tem muita coisa aqui, mas acho que não vai dar para falar tudo não, mesmo. Olha só, Romanos não, Efésios 2,15, ó. Abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições, de modo ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz. Ó. Tinha dois povos. O povo hebreu, que Deus escolheu, tinha um povo pagão, um povo incrédulo. Deus reuniu todo o povo para ser só um rebanho, só para ser uma só nação. Aqui já fala. Cristo é unidade, Ele quer só um povo, só uma igreja, em Efésios 4,4. Só um Espírito, só um batismo. Só uma igreja em Mateus 16. Que interessante, meu irmão, que interessante. Vem mostrar para nós a tradição, o magistério, a Sagrada Escritura, que foi confiado aos apóstolos. Em Gálatas 3,19, ó. Então, que é a lei? É um cumprimento ajuntado em vista das transgressões até que viesse a descendência a quem foram feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermédio. Olha só. O Velho Testamento foi promulgado, a aliança foi dada por anjos. A nova não, é só um intermédio, porque em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Não teve mediação, como lá no Velho Testamento. Em Apocalipse 14, 12, nós devemos guardar os mandamentos, não da velha aliança, mas da nova aliança, que foi dita via oral, como vai dizer Mateus 22, é só. Nós temos que seguir esses mandamentos, nós temos que seguir esse fundamento, não dada por anjo em Velho Testamento ali,
que em Êxodo 3:2 ali, o anjo aparece, a teofania representando Deus. Depois em Êxodo 20 dá o mandamento a Moisés. No Novo Testamento não, agora a mediação é Cristo. Eu e o Pai somos em João 10:30. A aliança foi promulgada por nós, a nova não, meu irmão. A nova não. Aqui ó, 22, 37 até o 39, ó. Respondeu Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amará teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus 19:19, que ele fala para o jovem rico, não cita mais os 10 testamentos do Êxodo 20, de acordo. Você está entendendo? Em Apocalipse 14:12, segue essa mesma analogia, esse mesmo ensinamento que foram ensinados, que foram confiados aos apóstolos. É só que interessante. Conversei em Pedro 3, ou Pedro 2:3. Pedro 3:2. Eu não fiz esse vídeo em casa, meu irmão, porque não dá, é muito barulho na rua. Não dá. Mas glória a Deus, para você ter um pouco de conhecimento da tradição. Não que você vê esses hereges pregando, não. Segundo Pedro 3:2. É para vós lembrar as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Em Apocalipse 14:12, ali vai falar. É esses mandamentos. É da nova aliança, não da velha. Você tem que seguir esse mandamento. A tradição foi confiada aos apóstolos. Que interessante. Em Efésios 4:4, seja um só corpo, seja um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação a uma só esperança. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo ele não habita onde tem divisão, não, meu irmão. Onde tem divisão não é o Espírito, como vai dizer em 1 Timóteo 4:1-2, espíritos zombeteiros, doutrina diabólica. O evangelho de fábula, de novidade, em Timóteo 2, 3:4-5. E Efésios 3:10, olha só que interessante. Assim de hora em diante, as dominações e a potestade celeste pode conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Olha só que interessante, meu irmão. Atos dos Apóstolos vai dar uma aula de igreja, uma aula de doutrina, uma aula de sucessão, uma aula. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 1:14. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com a mulher, entre elas Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, ó, na unidade. Ali, em Atos dos Apóstolos 8, aquele eunuco, quando está lendo o livro do profeta Elias, ou Isaías, ele não entende. Quem vai ensinar, quem vai traduzir a ele? O magistério da igreja. Olha só. Filipe aproximou-se, 8:30 e 31. Ouvindo que eunuco lia o profeta Isaías, e perguntou-lhe: porventura, entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há ninguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Olha só. Se fosse hoje em dia nessa analogia desses irmãos aí, afastados da tradição, eu entendo tudo, não precisa, Felipe, eu entendo. Por quê? Porque ele não quis uso, interpretação pessoal. Quis a interpretação da igreja, que é Filipe, um dos apóstolos. E depois dali ele foi batizado no deserto, 8:36 e 38. Aquele deserto que não tinha água, só tinha um pouquinho de água. Foi ali batizado para mostrar a tradição. O batismo não é o batismo de João Batista, com expressão de água e se banhava toda ali, não. Porque o batismo de João Batista foi até Cristo. Agora o novo batismo em Cristo, pelos apóstolos, porque ele confiou em João 20:21. Mesmo jeito que Deus me enviou, eu envio vocês. Você está entendendo, meu irmão?
tô tendo um uso pessoal. Se eu tivesse uso pessoal da Bíblia, ia ganhar dinheiro igual esses caras aí que ganham dinheiro direto. Pega o que faz e etc. O apóstolo Paulo também, ó, 9, ó. Vocação de Paulo ali. Ananias batiza Paulo ali dentro da casa ali, que não tinha riacho, que não tinha piscina, que não tinha nada disso. Foi aspergir de água. Para mostrar para nós que não é mais o batismo de João Batista. O batismo de João Batista foi até Cristo. É o batismo da sucessão da era apostólica, que Cristo confiou a eles. O batismo de João Batista é para remissão dos pecados, para você receber Cristo. Agora foi confiado aos apóstolos, foi confiado à igreja, para você entender a teofania do magistério, tradição, Sagrada Escritura, tradição e o magistério, para a gente entender. Glória a Deus, aleluia. Eu dei uma resumida, dei uma pincelada para você entender, para você não cair nessas heresias que a gente vê nos dias de hoje. Glória a Deus, aleluia.